Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro Café com Palavra de 2023. É isso aí. E hoje a gente tem um tema muito especial para a gente começar o ano. E antes de falar sobre o tema propriamente dito e chamar os nossos convidados, eu queria introduzir contando uma história para vocês. No século XIX, existiu um missionário chamado John Paton. Ele era escocês e de origem presbiteriana. Ele, muito jovem, decidiu que queria pregar o evangelho entre os nativos de um arquipélago na Oceania, chamado Vanuatu. Só que havia um problema. Os nativos que viviam naquele país eram canibais, comiam outros homens. E esse era um perigo que estava à frente de John Paton, na hora de tomar sua decisão. Mas mesmo sabendo disso, ele declarou o seguinte: se eu conseguir viver e morrer, servindo e honrando ao Senhor Jesus, não me importarei em ser comido por homens ou por bichos. No grande dia da ressurreição, o meu corpo se levantará tão belo na semelhança do Redentor ressuscitado. Mas, sabendo desses perigos, ele foi para Vanuatu e, de fato, ele enfrentou dificuldades. Ao chegar lá, a sua esposa, Mary, pegou uma doença e engravidou. Seu bebê nasceu, mas ela morreu assim que deu à luz. 3 meses depois, foi a vez do bebezinho falecer. Mas Paton não desistiu de sua missão. Ele perseverou, pregando o evangelho entre os nativos de Vanuatu, e morreu aos 82 anos, com um ministério extremamente bem-sucedido. Mas de onde vinha a coragem de John Paton? Você pode até imaginar que ela vinha de um poder profundo espiritual, e de fato vinha, mas havia uma inspiração para ele. E essa inspiração era o seu pai. James Paton era um vendedor de sapatos, um homem simples, que tinha 11 filhos, e que tinha um quartinho na sua casa, que ele separava para orar várias vezes ao dia. Você pode pensar, um cara com 11 filhos tem que orar muito mesmo. E é verdade, mas indo ao quartinho várias vezes por dia e chorando diante do Senhor, os seus filhos o viam clamar a Deus. E isso lhe servia de exemplo, inclusive para John Paton. Nos cultos familiares, todas as noites, ele comumente se ajoelhava diante do sofá e orava, chorando diante de Deus, pedindo que o Senhor salvasse o mundo com o Evangelho. Tais orações inspiraram seu filho John, que aos 20 anos resolveu estudar teologia na capital da Escócia. E para ir à próxima estação ferroviária, que o levaria até a cidade de Glasgow, ele e seu pai precisavam caminhar alguns quilômetros, e eles foram juntos para esse momento de despedida. Durante a caminhada, eles não conseguiam conversar, devido à emoção que eles sentiam da despedida que estava tão próxima. Mas o seu pai, James, orava constantemente, apenas movendo os lábios e derramando muitas lágrimas. John olhava para o seu pai e chorava de volta. E assim eles conseguiam trocar olhares que não precisavam de palavras. Na hora da despedida, James olhou para o seu filho, segurou com firmeza na sua mão, por 1 minuto em silêncio. E então disse solenemente: Deus te abençoe, meu filho. O Deus de teu pai te faça prosperar e te guarde de todo o mal. E agora eu pergunto para vocês, como nós, cristãos, que vivemos nossa vida diária, comum, que podemos ser vendedores de sapatos ou de outras coisas, podemos nos envolver com a plantação e revitalização de igrejas? Como nós, pessoas comuns como James Paton, podem se envolver com as missões diariamente? Esse homem simples, apenas clamando e orando, vivendo uma vida santa, inspirou uma das maiores histórias de missões da igreja cristã. Como nós podemos servir ao Senhor neste aspecto também? Esse é o tema que nós vamos discutir hoje, e para isso nós temos 2 convidados pesados, 2 convidados fortes. Eu vou chamá-los aqui à frente, pesos pesados. Eu vou chamá-los aqui à frente
E eu quero que vocês os recebam com muita alegria. Queria que viessem aqui o reverendo Levi Edren e o reverendo Antônio Costa. Por favor, juntem-se aqui a mim, meus irmãos. Teve até salva de palmas hoje, meu irmão. Eles estão discutindo aqui quem fica no sofá, tá? O de Guiné-Bissau vai ficar, o de uma pessoa vai ficar na poltrona, não é, meu irmão? Irmãos queridos, é uma honra e um prazer tê-los aqui nessa noite. E gostaria que vocês se apresentassem aqui para os que ainda não os conhecem e falassem um pouquinho sobre vocês. Pau ímpar. Paz, olha aí. Graças paz, tudo bem? Eu me chamo Antônio, sou casado com Ingrid há 4 anos. Dezembro, janeiro, fevereiro, março e alguns meses. Hoje eu acho que não vai ter não. Me converti aos 15 anos de idade, fui batizado, cursei o seminário da Missão Juvep, Assembleia de Deus. Me converti na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Passei depois para o seminário, me tornei batista. Passei 5 anos na Igreja Batista. Em 2015 me tornei presbiteriano e espero não mudar mais. Porque se o povo diz que presbiteriano é católico manso, meu próximo passo pode ser desastroso. Então eu não quero mudar mais. Quero permanecer presbiteriano até a volta de Jesus Cristo. Amém. Sou pastor titular da Igreja Presbiteriana do Geisel. Estou lá desde o ano de 2020. Trabalhei aqui na igreja, pastoreei adolescentes da igreja. Hoje são homens da igreja. E é muito bom ver vocês aqui, tá? Deus abençoe. Vascaíno e só. Opa, isso é bom saber. Boa noite, gente. Meu nome é Levi. Eu sou casado com Bruna. Infelizmente ela não pôde vir hoje à noite, porque estava bem cansada das atividades da semana. Aí não deu para ela vir. E sou pai do Lucas, da Rebeca e da Beatriz, que deve chegar aí no próximo mês. Sou pastor aqui da igreja e, como aquelas ovelhas que dão mais trabalho, o pessoal manda para fora, me mandaram lá para Guiné-Bissau. Eu moro lá há 5 anos e viemos aí para esse tempo do nascimento da minha filha, da nossa terceira filha. Tá bom? Tá bom, né? Por enquanto tá, meu Tá irmão. bom. Por enquanto tá. Qual é o time que você torce? Esporte de Recife. Aí, Natália, o esporte. Esporte. Tem um torcedor do esporte. aqui, Esporte de Recife. Pastor Antônio e Pastor Levi, eu queria que vocês começassem então falando um pouco sobre a vocação de vocês. Como é que vocês perceberam a vocação para serem missionários, para pregarem o evangelho de maneira integral? Como é que isso aconteceu? Vou começar agora. Eu tive o privilégio de nascer num lar cristão, né? E desde pequeno, assim, viver na igreja. Apesar de que eu vivia na igreja, mas não era convertido. Participava de grupo de louvor, de ministério de adolescentes, todas essas coisas. Mas depois de bastante tempo que eu vim ter um encontro real com Jesus. E quando eu tinha meus 17 anos, eu estava me preparando para fazer a prova da Força Aérea, da AFA, né, Academia da Força Aérea. Tinha o sonho de ser piloto de avião e tal. Só que Deus falou comigo de uma maneira assim tão especial e eu desisti de tudo e fui para o seminário. Então fui estudar no Betel Brasileiro e a princípio eu tinha sido enviado para o seminário pela minha igreja para melhorar o meu conhecimento bíblico para trabalhar na área de música na igreja. Só que quando eu fui adquirindo conhecimento bíblico,
Deus foi despertando em mim um amor por missões muito grande. E aquilo começou a me incomodar bastante. No final do meu primeiro ano do seminário, eu tive a oportunidade de ir para Guiné-Bissau e passei 45 dias lá, servindo na área de música, de esportes, e voltei assim com uma visão totalmente diferente da vida, né? Você, quando sai do país, você já abre bastante, né, sua mente, né? Percebe que existem outros mundos, e quando você vai para a África, você percebe que existem outros mundos além dos mundos que a gente vê aí pela televisão. Então, voltei assim bastante impactado pela realidade e com desejo de voltar outras vezes. Aí voltei em 2008, voltei em 2014 e moro lá há 5 anos. E Deus foi gerando esse amor, né, por missões, que eu não tenho dúvida que foi a partir do conhecimento da palavra de Deus e entendendo o quanto Deus ele se interessa, né, por isso. Então, acabei me rendendo aí ao chamado do Senhor. Bom, Levi, só uma coisa. Então, foi chegando em Guiné-Bissau, nessa primeira visita, então que você sentiu o desejo de pregar lá, de plantar a igreja lá, de ser um missionário lá? Então, na primeira visita, eu já, na verdade, na adolescência, quando eu ia para o seminário assim, só para buscar minha mãe, que ela era professora lá, tinha uns seminaristas guineenses, né, e eu, muito curioso, menino, né, sempre perguntava como eram as coisas lá no país deles, e foi despertando essa curiosidade. E quando eu tive a oportunidade de ir lá, aí foi que essa paixão começou, esse relacionamento, né, começou a surgir, e eu percebi a necessidade do povo, né, em relação ao Evangelho, e me coloquei à disposição do Senhor. Então, continuei indo lá outras vezes, mas a confirmação lá de que era para ir morar lá foi em 2016, quando eu fui com Bruna. Uma experiência bem pentecostal, mas acho que não vai dar tempo de contar hoje, não. Mas foi assim, naquela viagem de 2016, a gente ouviu a voz de Deus, entendeu que Ele queria que a gente fosse para lá, para essa aldeia que nós moramos hoje, e trabalhar com este povo, que é muçulmano, né, e povo Fula. Sim, muito bom. Antônio, meu irmão, conte-nos um pouquinho aqui da tua história vocacional, como surgiu esse desejo, como esse desejo foi amadurecendo ao longo dos tempos. Bem, eu sou filho de uma crente. Eu gosto de dizer isso porque a pessoa que me evangelizou foi minha mãe. A irmã Joséane, assembleana, de coque na cabeça, uma bênção. Mas pregava o evangelho de forma leve, sabe, dizendo que se eu não me convertesse eu ia para o inferno. E foi nessa mensagem da minha mãe, nessas repetidas vezes, eu comecei a igreja. E eu me lembro uma vez que eu estava assistindo TV com o meu tio não era crente, eu tinha por volta de 12 anos de idade, e ele perguntou o que eu ia ser da vida. E naquele dia, sem titubear, eu disse: eu vou ser pastor. Eu não sabia absolutamente nada, e nem sabia o que eu estava abraçando naquela hora. Mas ali eu disse. E essa convicção, ela não brotou de uma revelação, algo assim. Foi desse jeito, no caminhar da minha vida. Eu estava na 8ª série, a professora de religião, após nós apresentarmos um trabalho, ela disse: Antônio, professor, advogado, o que é que você quer ser da vida? E novamente eu disse: eu quero ser pastor. Na frente de todo mundo lá. E essa certeza cresceu. No ano de 2006, eu estava na Assembleia de Deus e eu resolvi fazer seminário, crendo que essa era a vontade do Senhor para a minha qualificação, mas as convicções pastorais já estavam firmes naquela época. Fui aluno da mãe de Levi, professora Divanice, e essa caminhada nasce assim, sabe? Ao longo da vida,
as coisas vão se confirmando, outras pessoas vão vendo a minha vocação, vão atestando a vocação pastoral. E no ano de 2021 eu tive o prazer, a honra, que após a minha conversão, após o meu casamento, é a maior honra que eu possuo, que é ser ministro da Palavra e de Sacramentos. Fui ordenado aqui na igreja, chorei um bocado no dia. Eu vi. Que foi todos esses anos Levi também chorou, eu vi também. Online. Então, no teu. Inclusive no de Levi, choraram muitas pessoas, né, Levi? Pela ordenação e pela despedida. Eu estava lá, mas não chorei não. Tá? Coração mais duro, pesado. Mas, assim, foi assim a história, sabe? Deus foi bondoso comigo. Eu diria a você que eu sou pastor porque é o que eu nasci para ser. Para a glória de Deus e para servir a igreja. Amém, irmão. Já que você falou que era vascaíno e que chorou, queria te fazer uma pergunta. Qual é o ABC da revitalização da igreja? Não, estou brincando, irmão. Estou brincando, viu? Não precisa chorar aqui, não. Amanhã eu quero ver suas lágrimas, meu irmão. A pergunta que eu quero fazer é para os dois. E é uma pergunta que, às vezes, o pessoal encara como algo polêmico. Mas a pergunta é: todo crente é um missionário? Essa é uma pergunta que a gente colocou no nosso tema aqui. Eu, missionário. Qual é o papel de todo crente na revitalização, plantação de igrejas? Mas a pergunta é: todo crente é de fato um missionário? Qual é a visão de vocês sobre isso? Eu diria que todo crente deve ser um pregador do Evangelho. Ele está na missão. A missão não é algo restrito a um único local. Então todo crente ele deve pregar o Evangelho. Se ele não prega o Evangelho, ele está desobedecendo um mandamento. Essa ideia de que eu não senti, eu sinto que eu não tenho dom para pregar o Evangelho. Bem, pregar o Evangelho não é dom. Pregar o Evangelho é mandamento. Você tem que pregar e pronto. Se você não está apto a pregar ainda, você deve começar a treinar para pregar o Evangelho. Expor o que Cristo fez por você. Então, todo crente está na missão. Mas eu vejo como missionários aqueles que são comissionados pela igreja para irem a algum território plantar igrejas. Eu não me considero um missionário. Eu me considero um trabalhador da obra de Deus. Eu não fui enviado a outra cultura, eu não fui enviado para plantar um trabalho em outro local, em outra cidade. Eu estava em João Pessoa, continuo em João Pessoa, sou pastor de uma igreja em João Pessoa. Então, assim, eu creio que o missionário, os que têm o dom do apostolado, são aqueles que são enviados pela igreja. Agora, todo crente está na missão, deve pregar o Evangelho. Eu concordo com o Antônio, né? A gente acabou... a igreja vai caminhando, né? E vai adquirindo alguns termos, por exemplo, missionário, missional, né? E acho que a ideia do cristão missional, ela traz essa visão, todo mundo é um missionário. E talvez para agradar todo mundo a gente possa pensar assim, mas no fundo, na vida real mesmo, não é assim, né? A gente pode até dizer, não, eu sou um cristão missional. Aí me diga qual é o missional que você vive no seu dia a dia, né? O meu emprego é para a glória de Deus, mas desenvolva essa ideia, né? Assim, a questão da proclamação, de pregar o Evangelho, ser intencional no que você está fazendo, né? Porque viver um cristão, eu sou um cristão missional porque eu não me corrompo, eu não negocio, essas coisas. Mas tem muitas pessoas no mundo que têm um padrão ético elevado e que não são necessariamente cristãos.
Então, uma das características da gente como pessoas salvas por Cristo Jesus é a questão da proclamação, da pregação do Evangelho. Então, como Antônio falou, todos nós temos essa responsabilidade. Os que sabem ou não sabem, têm essa responsabilidade de anunciar o Evangelho, né? Se a gente olha para o início da igreja, né? Logo ali quando Jesus ele foi assunto aos céus, a igreja ela cresceu não somente pelo trabalho dos 12 apóstolos, né? Não foi a carga toda nas costas dos apóstolos, mas centenas de outros cristãos que estavam ali ao redor, que caminharam também de Jesus, que ouviram, que foram dispersos por causa da perseguição, mas que não foi a dispersão que impediu que eles pregassem o Evangelho onde eles estavam. Então a igreja cresceu rapidamente porque cristãos comuns, feito eu, feito você, estavam vivendo a missão que Deus deu para eles, obedecendo o que Deus deu para eles. Então, essa questão do missionário, ela é, como diz, né, bem mais, digamos, específica a pessoas que são enviadas para outras culturas, outros locais, para fora do seu habitat natural, digamos assim. Mas todo cristão ele tem essa responsabilidade com a missão, seja aqui ou seja lá fora. Pode falar, Antônio. É interessante algumas coisas. Primeiro, a intencionalidade, como falou Levi. Você deve pregar. Antônia, tem frases eu só tenho Facebook, que eu vou dizer Facebook, tá? Mas aquelas frases que o povo coloca lá, faz capa, bota a carinha de alguém chorando, tudo mais. Viva e, se necessário for, pregue, não é isso? Bem, eu acho que você tem que pregar. Se você olha para o texto de Jesus, em Mateus capítulo 5, ele vai dizer que os ímpios glorificarão a Deus pelas suas boas obras. Bem, o ímpio pode glorificar a Deus, dizer, poxa, que bom que você é crente, e ainda assim não saber o problema dele. Pregar o Evangelho é mostrar ao ímpio o problema dele. Olha, você, meu amigo, está com sérios problemas, porque você está em pecado e vai para o inferno. Isso tem que ser falado. Antônio, como o Levi falou aqui, uma coisa interessante. Eu vivo no meu trabalho para a glória de Deus, sou missionário lá. Bem, é mesmo. Veja Daniel. Você vai pegar todas as passagens do livro de Daniel que ele entrou em alguma enrascada. Certo? Todas as vezes vão questionar, por que você está fazendo isso, Daniel? Aí Daniel vai dizer, eu estou fazendo isso no nosso linguajar porque eu sou crente. Eu estou aqui porque eu não vou me curvar a Baal. Eu estou aqui porque eu não vou me curvar, a Nabucodonosor. Heber Campos, no seu livro Amando a Deus do Mundo, diz que as ações de Daniel eram sempre para glorificar a Deus, e ele deixava claro os seus motivos. Ele fazia, ele não apenas ia para a cova do leão, para a cova dos leões, ele ia e dizia o porquê estava indo. Eles foram à fornalha, eles foram e disseram. É uma pregação clara do Evangelho ali. Ele diz, olha, Nabucodonosor, você pode matar a gente. E se Deus quiser que a gente morra na fornalha, nós vamos morrer na fornalha. Mas se o Senhor quiser nos livrar, amém, uma coisa a gente vai fazer. Uma coisa nós não iremos fazer, nós não iremos nos curvar ante você. Então a pregação do Evangelho é clara, ela é intencional, ela é falada, como ouvirão se não há quem pregue. Ou lida também, de repente, através de uma mensagem que alguém pode ler em alguma rede social. Sim. Vocês mencionaram tanto Atos, né, Levi, como Daniel, e os dois contextos eram contextos de oposição à fé no verdadeiro Deus, né? Mesmo assim, nós vemos, na verdade, um sucesso, poderíamos dizer assim, da missão, né, do Evangelho, porque tanto Daniel, ele conseguiu alcançar certo prestígio mesmo entre os ímpios, e no contexto de Atos, esses cristãos comuns continuaram avançando mesmo sendo perseguidos e tudo mais. Hoje, a gente tem esse termo missional, e talvez ele tenha, queria saber o que vocês acham disso, talvez ele tenha ficado um pouco esvaziado, né? Um pouco
Então, foi tão usado que talvez ele tenha se esvaziado e sua interpretação não seja tão correta no dia a dia. Porque na hora de fazer, de praticar no dia a dia, leva-se muito para esse lado do eu trabalho para a glória de Deus, eu faço isso para a glória de Deus, mas deixa-se a pregação, o ato da missão um pouco de lado, mas para fazer as coisas certas, digamos assim, né? O que vocês acham disso, dessa questão do esvaziamento do termo missional, de como no dia a dia isso pode ser feito, né? Eu concordo, né, que foi bem esvaziado, né, porque no fundo é bem bonito a teoria, mas na prática o mundo que a gente vive ele nos constrange, nos deixa envergonhados. A gente talvez tenha as nossas características, eu sou tímido, eu tenho dificuldade de me relacionar, de falar, mas ninguém vive dentro de uma bolha ou de uma sala fechada 24 horas. Alguma hora você sai e tem contato com alguém. E nessas horas é que a nossa identidade, né, o que a gente é cristão, a gente somos réplicas de Cristo no mundo, né? Essa talvez seja uma ideia interessante de pensar, precisa ficar evidente. E evidente principalmente através da nossa palavra. Por exemplo, tenho 2 amigos aqui que são gêmeos e eles já me chamaram para pedalar e para correr, né? Pensando que eu sou um cara de peso pesado, justamente. Mas a ideia é que no meio dessas nossas programações, a gente também tem a programação de parar e pregar o evangelho para alguém, né? Durante a nossa semana que a gente combina para se juntar, vamos tomar um café, vamos no cinema, vamos essas coisas, vamos evangelizar, vamos pregar no ônibus. Acho que ser missional está mais relacionado a essa programação espiritual, não que as outras não sejam, mas que está dentro da nossa agenda também. Né? A gente na minha agenda, eu sou missional, porque na minha agenda tem a terça-feira à tarde, de 3 horas, na hora que eu for tomar o café lá na pausa do trabalho, eu vou pregar o evangelho para Antônio, para ver se ele se converte, né? Então, coisas simples, mas que a gente não faz e fica carregando um termo que a gente não vive. Sim. Sinceramente, isso às vezes cansa. Fala tudo, meu irmão, entrega tudo. O que eu estou vendo de gente que usa o nome de missionário só para ter mais um título e nunca foi para canto nenhum, sabe? Como eu falei, eu não sou missionário. Eu estou na missão de Deus, eu prego a palavra de Deus, mas eu não fui enviado a outra cultura. Aí o sujeito que nunca saiu da casa dele, que nunca deixou de pegar o 1500, se diz missionário. Não é, meu irmão. Não é. Uma perspectiva, você não é o que você está afirmando ser. Você pode ter qualquer outra nomenclatura, mas isso não. E outra coisa, gente, essa ideia da nossa responsabilidade. Pregar o evangelho é uma responsabilidade. Imagine que eu sei do seu problema, o seu principal e mais grave problema, e eu trato você como um amigo para o resto da vida, sabendo que você vai para o inferno. Natan é meu amigo, meu brother, vamos sair, vamos... Brother, né? Meu brother, vamos sair, vamos, sei lá, vamos para qualquer lugar. E Natan está indo para o inferno. E eu nunca digo, Natan, tu tem um problema, cara. Teu pecado é um problema. Nós, eu me incluo nisso, muitas das vezes falhamos nisso. O principal problema do homem é o pecado dele. E ele tem que ser alertado disso. Se ele rejeitar, se ele aceitar, não pertence a nenhum de nós o sucesso. Quem determina é o Senhor. Pertence à obrigação. Eu me lembro muito do livro Clamor do Mundo, quando Oswald Smith tem uns problemas nesse livro, tá, gente? Esse livro não é saudável, não. Tem umas viagens grandes nele. Mas tem uma parte que Oswald Smith fala a respeito de Ezequiel.
aquela passagem do Atalaia, né? Diz, olha, se você sabe que uma pessoa vai padecer por conta dos seus pecados e você não faz nada, essa pessoa vai morrer nos seus pecados, mas o seu sangue da tua mão eu irei requerer. Bem, como eu aplico isso, irmãos? A nossa geração, nós somos responsáveis por pregar o Evangelho ao nosso mundo. Até a sua morte, eu e você somos responsáveis por isso. Se nós deliberadamente negligenciamos isso, nós estamos nos tornando coparticipantes na negligência de uma tarefa que o Senhor nos designou, que é pregar o Evangelho. Então, assim, nós devemos pregar o Evangelho. E nós devemos ressignificar o que às vezes a gente tornou vazio. E existe um custo, né? Um custo envolvido, né, Levi? Eu acho que o termo missional, se ele for praticado por nós, beleza, acho que é muito bom a gente ser cristãos missionais, né? Cristãos que assumem sua identidade onde quer que estejam e, além de assumir, eles, como Antônio falou, né? Eles divulgam, né? O fato, eu estou passando por isso por causa do meu compromisso com Cristo. Então, acho que é um termo válido que foi esvaziado, mas que pode ser resgatado, né? Que talvez, sem muita emoção, sem muito espiritualizar muita coisa, seja mais questão de disciplina e coragem, né? De tipo, vou botar na minha agenda, segunda-feira eu tenho que evangelizar alguém, eu tenho que falar de Jesus para alguém. Aí não deu segunda e tentar, feito, a gente tem que ter disciplina para estudar, para fazer exercício, essas coisas tudo, e se a gente vai conseguindo fazer isso, daqui a pouco se torna uma coisa voluntária, né, espontânea. Eu acho que se a gente for bem racional, a gente consegue fazer isso. Me lembro de um santo que viveu entre nós, Reverendo Vinícius. O homem era crente, irmão. Vinícius pisava no chão por causa da gravidade, que a sua fé, a fé que aquele menino tinha, fazia com que ele levitasse. E eu estava no shopping uma vez com o Vinícius. Antônio, vamos conversar. Eu e Levi fomos pastores adolescentes da igreja aqui. Sim. Então foi uma benção. Entrei. E ele disse, Antônio, vamos conversar. E a gente foi lá, conversei com ele, ele orou por mim, né? Aquele jeito manso dele. Ele fez, Antônio, agora vamos para a igreja, para o culto dos adolescentes. E aí a gente entrou no ônibus. Aí Vinícius, segure aqui, meu irmão, primeiro sou eu, depois é você. Vinícius começou a pregar no ônibus, irmão. E eu disse, meu Deus do céu, que ousadia. Porque eu sei, irmãos, que alguns têm isso, essa ousadia. Antônio, eu não tenho coragem de pregar no ônibus. Amém, meu irmão. Nem todo mundo tem. Eu também não tinha, no dia só fiquei orando. Disse, Vinícius, vai que eu estou orando. Eu estou aqui na retaguarda, orando por você. E ele pregou. Então, assim, tem pessoas que vão pregar, conseguirão pregar de repente numa conversa, um a um, outros em eventos públicos. Eu acho que a gente não pode usar a desculpa que nós não sabemos e que nós não temos o dom de anunciar o Evangelho. É errado. É negligenciar um mandamento do Senhor. Sim. E tudo que vocês falaram, ser missional, então, envolve um custo, envolve perder alguma coisa, né? Não é só... Ser intencional envolve abrir mão de algo para poder pregar o Evangelho. Eu estou correndo o risco de ser, talvez, mal visto por alguém, né? De talvez um amigo se afastar de mim porque eu falei do Evangelho para ele, e talvez incomodar de alguma forma, porque eu estou dizendo que a pessoa precisa crer em Cristo para não ir ao inferno. E talvez, eu acho que tem se falado muito pouco sobre isso, de um modo geral. Sobre isso, eu tenho que pregar o Evangelho um dia tal, eu preciso ter esse compromisso de falar para fulano sobre o Evangelho, eu vou sentar na hora do almoço com meu colega e vou falar do Evangelho para ele hoje.
eu vou entrar no ônibus que eu tiver eu vou pregar para o motorista do Uber, ou ele vai pregar para você, enfim, às vezes acontece isso também. Mas, de um modo geral, acho que se fala muito pouco nisso, né? Sobre esse custo que ser um cristão envolve. Ser um cristão envolve perder alguma coisa, envolve talvez passar uma vergonha aqui e ali, ou uma coisa ou outra, mas não é o nosso nome que está em jogo, né? É verdade. Acho que a sociedade que a gente vive hoje, ela acabou restringindo muito, né, a nossa liberdade, porque a minha liberdade não pode ferir o espaço. Ô, meu irmão. Não pode ferir ou constranger a pessoa que está do meu lado, né? Então eu fico mais receoso em compartilhar do Evangelho para eu não, ferir Natan ou invadir a privacidade dele, coisas desse tipo. E, gente, o Evangelho, ele não é, a princípio, ela não é uma boa notícia. A primeira notícia do Evangelho é que Deus odeia você do jeito que você está. Deus odeia o pecador. Nós somos miseráveis. Aí você chega assim lá para o Uber, né, ele já vai dar só uma estrelinha para você e comentar lá. Ele ficou me xingando dentro do carro. Mas a princípio o Evangelho é isso. É você dizer para alguém, você é um pecador, você é tão miserável quanto um assassino, ou qualquer outro criminoso. Aí, depois que a gente explica isso, que a gente chega na necessidade, né? Para que a gente não pule as etapas e a pessoa pergunta, mas eu preciso de um Salvador para quê? Porque Jesus te ama e quer te salvar, sem a pessoa entender o começo do que aconteceu, do Deus que existe, que é Criador, que é Santo, e que nós pecamos contra Ele, e que esse pecado nos trouxe à morte e nos separou de Deus. Se ele não souber isso, né, desde o começo, não vai fazer sentido ele ter um Salvador, porque aparentemente ele não precisa de salvação. Então, a mensagem do Evangelho, o começo da mensagem do Evangelho, ela fere o orgulho da gente, né? Ela é agressiva, né, de se ouvir. Então a gente tem medo, né, de ultrapassar esse limite e a gente acaba se retraindo ainda mais, fora as limitações que a gente tem. Eu já preguei, já tive a oportunidade de pregar no ônibus, mas não é fácil. Mas também não é difícil. É mais fácil, em vez de levantar feito Vinícius faz, né, e pregar para todo mundo, geralmente senta uma pessoa do seu lado ou fica em pé. Então a gente começa pequenininho e vai mudando nessa realidade. Quer falar, Antônio? Se eu queria dar um aviso para o pessoal aqui, antes das próximas perguntas. Vocês já podem estar pensando em perguntas que vocês queiram fazer. Então, se vocês já estão pensando, vão anotando aí, vocês vão mandar para o WhatsApp, que vai aparecer aqui em cima, que essa mídia mesmo. No meu tempo era papel e caneta, viu? Agora tem dois. Tem dois data show aqui vocês agora. Vão mandar para esse número aqui, tá? De Alex. E essas perguntas vão ser respondidas daqui a pouquinho, no segundo bloco do nosso Café com Palavra. Tá certo? Anotem aí o número, salvem aí, para vocês já enviarem as perguntas. Se quiserem enviar agora, já podem começar a enviar, tá bom? Levi, essa pergunta aqui é específica para ti. O que é plantar uma igreja? Quais são as etapas de plantar uma igreja? Como é que você entende isso, definiria isso, e como é que tem sido isso na prática para você? Bom, acho que talvez a gente possa ter um modelo, né, assim, que ele se adapta a diferentes realidades, né? Por exemplo, o estilo de plantação de igreja num contexto urbano, ele é diferente do trabalho que a gente faz lá em Serra Branca, Sumé ou São João do Cariri, naquelas regiões, que já é diferente do trabalho que é feito em Guiné-Bissau. Então, cada plantação ou cada ambiente, ele vai exigir uma determinada maneira, né, ou passos a serem seguidos para que o objetivo seja alcançado. No meu caso, lá em Guiné-Bissau, né, a gente
tem esse objetivo de plantar uma igreja, mas lá o processo ele é muito diferente do que a gente vive aqui. Então, eu estou numa cultura diferente, eu estou com um povo diferente, eu estou com uma realidade social diferente. Então, todas essas questões precisam ser analisadas para que eu possa começar a comunicar o Evangelho, para eu não cometer erros ou estar falando coisas que não estão sendo entendidas. Então, num contexto islâmico, a questão do relacionamento e você ser confiável é muito importante. Então, praticamente 3 anos, né, do nosso trabalho lá, a gente pregava, né, assim, digamos, mais discretamente, se eu posso dizer assim, mas a gente estava se conhecendo, né? Eu estava conhecendo o povo, eles estavam conhecendo quem eu era, e nesse conhecimento, em algum momento ou outro, a gente deixava, assim, falava abertamente que nós éramos cristãos, que nossa fé era baseada na palavra de Deus, que Jesus é o nosso Deus, Salvador e Senhor. Então, passamos aí praticamente 3 anos num relacionamento que, naqueles que a gente tinha mais intimidade, a gente era mais intencional na pregação. Quando a gente não tinha intimidade, mas a gente tinha oportunidade com o coletivo, a gente pregava para o coletivo. E acho que vocês ouviram, né, em uma das vezes que eu falei aqui no culto, depois de 5 anos de trabalho missionário lá na nossa aldeia, houve uma conversão, né, um jovem, e assim, é uma conversão que ela vai ser testada, né? Ela vai passar por um processo, né, de provações, como já tem acontecido, de perseguição, para atestar se foi uma conversão genuína ou não. Então, é bem difícil, porque a gente não tem perspectiva ou, digamos, uma projeção de que daqui a 5 anos a gente vai ter uma igreja lá em Guiné-Bissau. Talvez a gente nunca tenha, mas se Deus mandou a gente para lá por causa desse jovem, já valeu todo o investimento, tudo que foi feito durante todo esse tempo. Então, nesse meu contexto, né, eu não consigo determinar. Acredito que os mais antigos lembram que quando perguntava, vocês estão indo para quantos anos? Eu dizia, né, eu acho que é mais ou menos uns 10 anos, porque nos meus planos era, não, no primeiro e no segundo ano eu vou aprender a língua, que eu não aprendi até hoje, vou comunicar o Evangelho, quando se converter alguns, a gente manda para o seminário para se preparar e para a gente poder preparar essas pessoas a assumir a igreja, quando a igreja estiver ali com a liderança local, né, a gente parte para outro caminho. Só que o cronograma não aconteceu. Então é bem diferente a realidade de uma plantação de igreja urbana e no interior do nosso país e no contexto transcultural. Sim. Vale? Não, pode falar. Antônio, meu irmão, eu queria saber de você o que é revitalizar uma igreja. No caso de Levi, ele está plantando, ele está iniciando lá, embora já esteja há algum tempo, mas está iniciando um trabalho lá, porque é um povo, uma situação completamente diferente. Você está em João Pessoa, uma capital, né, e trabalhando numa revitalização de uma igreja. O que é revitalizar uma igreja? Bem, eu diria que o trabalho de revitalização de uma igreja consiste em dar saúde a uma igreja que estava enfraquecida. Nós devemos pensar o seguinte: existem igrejas falsas, como diz Mark Dever, existem igrejas doentes e existem igrejas sadias. Você pode estar em uma igreja que ela esteja doente, mas ela é uma igreja. A questão da crise que a igreja passa, ela pode ser da mais... Ronaldo Lidori diz que pode ser, por exemplo, no seu livro Revitalização de Igrejas, pode ser por falta de pregação da palavra, pode ser por um escândalo na comunhão do povo, pode ser por
uma igreja que era formada na pessoa do líder, e aí se o líder vai embora ou falece, a igreja se desfaz. Quantas igrejas não já passaram por isso? E o trabalho de revitalização visa colocar essa igreja novamente no seu estado normal, com saúde. E aqui, gente, saúde não quer dizer quantidade de pessoas, tá? Sim, muito bom. Uma igreja pode ser saudável com 30 crentes, como pode ser doente com 600 crentes ou 800 crentes. Então, o trabalho de revitalização visa curar as feridas, deixar a casa em ordem, para que aí o povo de Deus fique sadio novamente. Aquela parcela do povo de Deus fique sadio novamente. Tem as suas particularidades. Você não encontra o trabalho do zero. Então, você não coloca todas as suas ideias. Você chega para, com humildade, trabalhar com os irmãos que ali estavam, entender o que for que eles tenham passado, qual foi a crise, o que levou a isso, e trabalhar com calma, respeitando a história da igreja. O revitalizador, ele não é um plantador, ele não vai começar do zero, ele vai lidar com uma igreja que já existia, e é uma burrice, sabe, pensar que vai ser um restart do zero. Você tem que lidar com a história da igreja e respeitar a história da igreja. Nem tudo foi um mar revolto. Houveram bons tempos. Atenha-se ao que foi deixado de bom, aperfeiçoe o que já está no seu devido lugar, trabalhe as coisas que ainda não existem e vá com paciência e fé até a volta de Cristo. Amém, amém. Levi, você já falou um pouquinho, queria que você falasse um pouquinho mais agora sobre os desafios particulares que você tem encontrado, você missionário, e a missão encontra em começar um trabalho missionário em Guiné-Bissau. Como é que tem sido, quais são as principais dificuldades que você tem percebido nesses anos que você está lá, os maiores desafios que vocês têm enfrentado? Então, acho que o contexto religioso de Guiné-Bissau é bem desafiador, porque hoje mais de 50% do país já declara a fé como islâmica, né? Já são muçulmanos, mais 50% do país. Só que é um islamismo que, é um povo que entrou dentro de uma religião que ela tem uma organização, né, que é o islamismo, mas que não deixou as práticas animistas, né? Então, ao mesmo tempo que eles têm a fé em Alá, que é o único Deus, e seu profeta, que é Maomé, eles continuam procurando feiticeiros, eles acreditam nas influências dos espíritos da natureza e toda essa coisa. Então, eles são muçulmanos, mas eles também são animistas, né? E lá na aldeia, onde a gente mora, são todos muçulmanos, mas também são todos animistas. O pastor, né, que chama o imame da mesquita, ele também é o feiticeiro que as pessoas vão lá e pagam para ele fazer algum... lá chama de mensinho, né? Que mensinho, eu não sei como a gente traduziria. Seria um remédiozinho, alguma coisa assim, que para ele ficar curado de alguma coisa, ou para conseguir alguma coisa que quer, coisa do tipo. Pouco antes de eu vir embora, né, eu depois até fiquei pensando, que besteira que eu falei. Eu estava passando assim por dentro do terreno da casa do chefe da tabanca, e ele da tabanca é aldeia. Se eu falar tabanca, aí vocês traduzam aí. Mas a aldeia é tabanca, como chama lá em Guiné-Bissau. E eu estava passando na casa dele e ele estava fazendo alguma coisa lá com as plantas, deixando uma planta secar. Aí eu perguntei, né? Mâmado, o que é isso? O nome dele é Mâmado. O que é isso, Mâmado? Ele disse, é para lavar as mãos. Eu disse, para lavar as mãos? Ele disse, para lavar as mãos para ganhar dinheiro. Aí, porque além dele ser o chefe da tabanca, ele se autodenominou
um feiticeiro, né? Alguém que faz essas coisas. Aí, sem querer, assim, bem espontaneamente, eu perguntei, a lavar a mão para ganhar dinheiro, eu perguntei, e dá certo? Porque o cabo é um dos mais pobres da Tabanca. Aí ele pegou e disse, você me pegou agora. Porque, cara, é bem assim a realidade lá. Mas logo quando eu cheguei, né, no primeiro ano, foi bem frustrante para mim, porque você ir para um lugar para falar de Jesus para pessoas e não fazer isso, era como se eu estivesse enganando, né, toda a igreja que enviou, a missão, todo mundo, e eu estava muito frustrado, até que quando a gente tirou férias, a gente teve a oportunidade de ir no Senegal, e lá um outro missionário me disse que tinha Novo Testamento na língua fula. E eu disse, é mesmo? Comprei uma caixa logo, levei lá para a aldeia, e um dos meninos que estava dando aula de fula para a gente, né, um dia na aula eu peguei o Novo Testamento e dei para ele ler em fula, né? Eu disse, Mamadou, você consegue, era Mamadou também o nome dele, você consegue ler o que está aí nesse Novo Testamento? Aí ele começou a ler e tal, e eu pedi para ele me explicar, e ali foi a primeira vez, isso aí já fazia mais de um ano, que eu senti que tinha evangelizado lá na Tabanca, porque ele estava lendo e estava entendendo assim o que estava lendo. Então foi um dia assim que eu dei uma festa dentro do meu coração, porque eu não estava conseguindo falar, né? O que eu falava não era muito inteligível para eles, e quando ele leu o Evangelho, a palavra de Deus, e conseguiu me explicar o que estava lendo, eu me senti realizado. Então a questão da língua, de você perceber a cultura, né? Porque você não aprende só a língua, vocabulário, você tem que entender como é que as palavras se comportam dentro da cultura, né? Por exemplo, cadeira, lá eu não falo cadeira, eu falo banco, porque cadeira é um nome pejorativo, né? Então, coisas simples, mas que faz diferença na hora que você vai pregar, de que você precisa falar, se comunicar. Então, para mim, além dessa questão dessa mistura de religiões, a questão linguística, né, do idioma é muito desafiador. Muito desafiador mesmo. Já orei muitas vezes pedindo a Deus que, mesmo se eu falasse em português, que eles entendessem em fula, ou que eu entendesse. Um milagre, eu não sei qual é o milagre, eu queria um milagre. E já orei várias vezes por isso. Já disse, Senhor, eu não estou com coragem de aprender a língua, é muito difícil. Mas Deus está ajudando, né? Está dando força. E eu tenho a esperança que, se eu não conseguir, Lucas e Rebeca e Beatriz vão conseguir, nem que seja no cassete. Eles vão aprender. Muito bom, meu irmão, muito bom. Gente, a gente vai dar uma pequena pausa agora. Queria chamar aqui o louvor, aqui à frente. Um intervalo para vocês beberem uma água. E vai ter um momento também de ofertório agora. Então vocês fiquem à vontade para contribuir, para doar. Através dessas doações a gente consegue realizar muitas programações como essa, de trazer convidados internacionais, por exemplo, para o nosso Café com Palavra. Então, fiquem à vontade. A gente vai tocar aqui uma música. Daqui a pouco a gente está de volta para o segundo bloco, tá bom?